Você acompanha agora a leitura da Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus, então, chamou os discípulos e disse: compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: de onde conseguir aqui um lugar deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou a multidão se sentassem no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000. Então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, entrou de novo no barco e foi para a outra margem. Os discípulos se esqueceram e levaram pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus advertia, dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes. Os discípulos comeram então a discutir em si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus lhe perguntou: por que discutis sobre o fato de não ter pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis. Vosso coração continua endurecido. Tendo olhos, não enxergais, tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam. Eles: 20. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes? Cheio de pedaços? 7. Responderam. Jesus lhe disse: e ainda não respondeis? Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu-o e disse-lhes: não entres no povoado. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas quem eu sou? Elas responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda dos profetas. Jesus ainda perguntou: e vós,
quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus o advertiu, para que não contassem isso para ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então, Pedro chamou-o ao lado e começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-lhe, vendo seus discípulos, respondeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Seguimento e renuncia. 34. Chamou então a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, renunciei a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quer salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, o salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em glória do seu Pai com seus anjos.